Você ficou com dúvida para escolher seus fundos de investimento imobiliário? Nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher o fundo de investimento imobiliário, ou FIs. Meu nome é Tony Souza, seja bem-vindo ao meu canal. Dê o like do dinheiro e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative esse sininho também, toda vez que eu soltar um vídeo por aqui, o YouTube vai te entregar. Bora lá? Bom, já são mais de 220 FIs no mercado, comercializados todo dia, e é uma gama enorme de opções que você tem hoje. Concordo que não seja fácil montar uma carteira de FIs hoje em dia, mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar como filtrar e como escolher um bom fundo de investimento através de 3 passos que eu adoro ensinar para os meus alunos na hora que eu ensino tudo sobre fundos de investimento imobiliário. Eu gosto primeiramente de frisar que, independente do fundo que você venha a escolher, é muito importante você diversificar. Como você já deve saber, existem diferentes fundos de investimento imobiliário. Existe o FOF, existem os fundos híbridos, né? Tudo isso eu já falo aqui, nesse vídeo. Vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha e por lá você vai conhecer todos esses fundamentos. Mas assiste até o final desse vídeo aqui. Vai ser interessante também você pegar esse conceito e depois você corre para lá. Bom, eu, Tony, gosto de ter em torno de 4 a 10 fundos de investimento na minha carteira. Por quê? Porque dessa forma eu consigo equalizar alguns efeitos que acontecem normalmente pelo ciclo do mercado. Então eu gosto de ter um FOF, eu gosto de ter um fundo logístico, eu gosto de ter um fundo de shopping e um fundo híbrido. Isso é no mínimo, tá? E por que no mínimo? Como eu te falei, eu separei 3 dicas que vão fazer diferença na hora de você escolher o fundo. A primeira dica é: entenda o ciclo de mercado. Nesse exemplo, eu gosto de dar o exemplo do fundo de shopping. Recentemente, e ainda estamos numa crise financeira, as pessoas têm pouco dinheiro em mãos. O que acontece é que elas não vão com o shopping na frequência que isso acontecia há 3 anos atrás. O que pode acontecer é que esse segmento de fundo de investimento pode sofrer algum tipo de efeito na vacância. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, entenda o momento, entenda o ciclo do fundo, ok? Então, preste atenção no ciclo econômico que você está vivendo com aquele fundo. Um exemplo positivo são os fundos de papéis atrelados à renda fixa, com juros elevados. Esses fundos tendem a pagar mais rendimentos, tendem a se valorizar mais. Por isso, é importante você diversificar a sua carteira, porque você consegue equilibrar caso algum segmento que você tenha na sua carteira não esteja no seu melhor momento. O segundo é um indicador que na hora de você escolher é fundamental. Ele se chama P sobre VP. O que significa? Calma que eu vou te explicar na prática. Quando o fundo inicia no mercado, o valor que ele vai ao mercado é o valor patrimonial desse fundo, ou seja, quanto de fato ele vale para o mercado. Esse valor é dividido pela quantidade que ele vai soltar, o fundo vai soltar no mercado para que seja comercializado, e esse valor é o preço da cota. Conforme esse preço vai sendo negociado, ele se descola do valor patrimonial. Então pode acontecer que o valor patrimonial esteja acima do valor que está sendo comercializado, o preço que está sendo comercializado essa cota. Então o que isso pode estar acontecendo? O valor do bem seja elevado em relação ao preço. Então é uma excelente oportunidade para você comprar. E esse indicador, ele é medido de que forma? Quando você tem o P sobre VP acima de 1, significa que o preço do mercado está acima do valor patrimonial. Ou seja, talvez não seja o momento certo para você comprar esse fundo. Agora, se ele estiver abaixo, aí sim, pode ser uma excelente oportunidade. Ainda falando sobre indicadores, existe um outro indicador que eu gosto bastante, e esse é um dos princípios que você tem que iniciar no mundo do fundo dos investimentos imobiliários, que são os rendimentos. E como você analisa isso? Através do índice chamado DY, ou Dividend Yield. O Dividend Yield, ele é uma referência de quanto aquele fundo vem pagando de rendimento. Ou seja, o meu primeiro filtro é: esse rendimento tem que ser acima da taxa de juros. Mas isso é só uma referência, tá, pessoal? Agora, falando no que pode ser determinante
para você ir acompanhando esse fundo. Se chama vacância. E o que é vacância? Vamos imaginar que num condomínio você tenha 10 apartamentos. Nesses 10 apartamentos você tenha 2 apartamentos que estão vagos. Esses 2 é um indicador chamado vacância, ou seja, estão vagos para serem negociados. Ou seja, quanto mais unidades você tem, é pior para o fundo. Menos arrecadação você vai ter, e isso não é tão saudável. Então, os fundos que têm uma vacância alta não são recomendados para que você entre naquele momento naquele fundo. Um exemplo, isso aconteceu durante a pandemia. Por quê? Porque existia um fundo de shopping, por exemplo, onde não tinham muitos lojistas. Como não tinha movimento, eles perderam esse aluguel do shopping. Então isso não é um bom indicador para o fundo. Quanto maior a vacância, isso é ruim. E onde você pode achar essa referência? Eu recomendo você buscar sobre essa referência através dos relatórios em que o fundo disponibiliza. Todo fundo é obrigado a soltar um relatório que ele coloca todos esses detalhes, quanto ele teve de recebimento, quanto sobrou de caixa, quanto ele vai estar distribuindo de dividendo e principalmente como é que está a vacância. Esses são alguns filtros que eu utilizo para selecionar uma gama dentro do mundo dos fundos de investimentos imobiliários. Como eu falei, são mais de 220 fundos, então isso ajuda bastante na hora de você filtrar. Óbvio que você não vai escolher o fundo somente por esses indicadores. Isso é um primeiro passo e os demais passos você vai acompanhar por aqui comigo. Mas para isso, eu preciso que você deixe nos comentários se ficou claro para você ou se você quer mais indicador para que você escolha um bom fundo de investimento imobiliário. Coloca lá, vai lá, eu vou responder para você. Esse foi um vídeo bem rápido, mas só para te dar essa introdução, como selecionar os melhores fundos e que isso fique de uma forma bem clara e fácil para você. Meu nome é Tony e eu te vejo no próximo vídeo.